Estamos estreando hoje o programa MMPB, Mulheres na Música Popular Brasileira. E neste primeiro bloco vamos receber a cantora e compositora Guide Vieira, que vai falar sobre a participação feminina na nossa música. Oi Guide, tudo bem? Tudo bom? Legal, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite, está muito bacana. Prazer. É sempre bom ter você aqui no nosso programa. Obrigada a você Tá? pelo convite. Mas antes de começar, vamos ver uma matéria sobre a nossa homenageada de hoje, Chiquinha Gonzaga. Compositora, maestrina, abolicionista e defensora dos direitos autorais, Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Filha de um primeiro-tenente com uma mestiça pobre. Mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, tornou-se uma das maiores personalidades da música popular brasileira. Começou a estudar piano bem cedo e aos 11 anos compôs a primeira música, uma cantiga de Natal chamada Canção dos Pastores. Casou-se aos 16 anos com um oficial da Marinha, mas 12 anos depois separou-se do marido para morar com um engenheiro de estradas de ferro, João Batista de Carvalho Júnior. Para se sustentar, Chiquinha passou a dar aulas de piano até receber um convite do flautista Joaquim Antônio da Silva Calado para integrar o grupo Choro Carioca, se apresentando principalmente em bares e festas noturnas. O primeiro sucesso ocorreu aos 29 anos com a música Atraente. Por ser mulher e desafiar os padrões familiares da época, sofreu com um preconceito. As partituras de Chiquinha para o teatro eram sempre recusadas. Até que em 1885, a opereta A Corte na Roça foi encenada no Teatro Príncipe Imperial. Em 1899, sua carreira ganha prestígio com a marcha O Abre Alas, um hino do carnaval brasileiro. Com licença. Senhora Dona Chiquinha Gonzaga. Como vai? Eu estive pensando, por que não cantar uma música feita especialmente para o cordão? A senhora fez esses compassos? Agora, a letra é só uma sugestão. Oh, abre alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Após morar em Portugal por 3 anos, Chiquinha volta ao Brasil e compõe seu maior sucesso teatral, Forró Bodó. Forró bodó da maçada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que pão de ló. Forró bodó da maçada, gostoso como ele só. A zona está estragada, ai meu Deus, que forró bodó. A polêmica também esteve presente na vida pessoal de Chiquinha. Fora do cenário artístico, Chiquinha foi ativista do movimento abolicionista e chegou a vender partitura de porta em porta para angariar fundos para a Confederação Libertadora. Pois vamos fazer pressão sobre o governo? Vamos para as ruas? Adianta ficarmos aqui adorando a bela bandeira de Tiradentes? Vamos fazer campanhas, vamos obrigar o imperador a ouvir o povo nas ruas? Também fundou a primeira sociedade de arrecadação e proteção de direitos autorais, após encontrar várias de suas partituras sendo reproduzidas na Alemanha sem autorização. Quem é que mandava minhas músicas para lá? Fred Figner. O Joãozinho, meu filho, deu um aperto no homem e conseguimos arrancar dele 15 contos de réis. Mas uma luta pessoal, cansativa. Está na hora de nos organizarmos numa sociedade. Uma sociedade dos autores. Isso mesmo. Em 1914, a primeira-dama brasileira Nair Tefé causou um escândalo político ao executar o tango Corta Jaca, de autoria de Chiquinha Gonzaga, durante uma recepção oficial no Palácio do Catete.
Pela primeira vez, a música popular entrava nos salões da elite. E entrava justamente aonde? Na sede da Presidência da República. Então, isso para a imprensa foi um grande escândalo. O Rui Barbosa, que era um senador respeitado e que havia sido derrotado nas eleições presidenciais de 10 pelo próprio Marechal Hermes, ele não perde a oportunidade para destacar e criticar de forma bem dura e incisiva, dizendo que o Corta-Jaca era uma música que vinha das camadas baixas, que vinha da senzala, que era música de negros, que era um absurdo, que o que tinha se tocar na presidência, na realidade, era Chopin, era Mozart. Em 1889, aos 52 anos, ela conhece o músico português João Batista Fernandes Lage, de apenas 16 anos. Sou músico. Músico. Amador. Posso sentar-me um instante? Com quem passou a ter um relacionamento. Para não enfrentar o moralismo da época, a maestrina adotou o músico como filho. Os dois viveram juntos até a morte dela em 1935, no Rio de Janeiro, aos 87 anos de idade. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que pão de ló. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. Bom, Gui, e aí, tudo bom, né? Tudo ótimo. E me apresenta os seus músicos, por favor. Seu Nato do Acordeon, Tudo bem, Léo Nato? Cortez. Muito obrigado por visitar o nosso programa também. Gui, me fala da tua carreira. Pois é, eu lembro que quando vim aqui, né, mais pro início do ano, tava no projeto de gravar CD, tava captando recursos, eu consegui isso e agora eu tô nesse CD, né, tô gravando esse CD, tô em estúdio agora. E é isso, no momento minha carreira toda, né, que eu considero que começou em 2008 como cantora solo, ela agora que eu acho que ela tá indo realmente pro caminho que eu queria, né, que é gravar as composições inéditas, algumas minhas, e seguir por esse caminho de eu, né, poder mostrar de verdade quais são as músicas que eu gosto de cantar, e não só aquelas da noite, que eu gosto de fazer também, mas escolher o meu repertório. E acho que agora que isso tá acontecendo mesmo. Então tô num momento bem feliz, assim. Ah, legal. E antes de começar, assim, no começo da tua carreira, teve algum preconceito? Eu comecei a cantar, assim, em bandas de rock em 2001. E, na verdade, eu acho que sempre, desde essa época, o que mais acontece é que as pessoas ficam mais curiosas e mais interessadas até por exemplo, na banda tinha 4 meninas, mais do que ter um preconceito. Elas podem até ter um preconceito com as instrumentistas, achar que não vai tocar tão bem, tinha 2 meninas na guitarra, por exemplo. Mas eu acho que sendo cantora, de verdade, eu acho que eu não sofro muito preconceito, porque é uma coisa que é tão feminina, né? Claro que milhares de cantores maravilhosos, mas é uma coisa tão ligada à mulher, né? A coisa da voz e tal. Eu acho que existem tantas divas assim cantando, né? A gente não precisa nem falar quantas no Brasil tem, milhares. Então, eu acho que as pessoas esperam que uma mulher cante bem, não tem aquela coisa que talvez tenha como instrumentista. Pô, não toca bem, tem que tocar que nem homem, né? Eu acho que eu não vejo muito esse tipo de problema. O que eu acho é que às vezes por você só cantar, né? Como eu não sou instrumentista, então eu só canto, meu instrumento é a voz, né? Então, isso às vezes o preconceito pode vir daí, de uma coisa assim de você não é músico, né? Você não é você é só uma cantora, isso é fácil de fazer, mas não é, né? Você tem que cantar afinado, voz é uma coisa muito orgânico e é muito... Se você tiver mal no dia, você tem que superar aquilo e fazer muito bem, porque não é uma máquina, não é um piano. E a execução do piano também, a pessoa que executa também tem que estar muito bem no dia, mas a voz é uma coisa da sua respiração, que vem de dentro de você. Você tem que superar todos os problemas e cantar muito bem, independente do que você, né, de como esteja a sua vida, bem ou mal. Então, eu acho que é mais isso. O preconceito seria talvez mais esse mesmo, dessa questão de ser só uma cantora, mas é uma coisa que você tem que ter muita dedicação, tem que fazer aula, tem que treinar sozinha também, pesquisar um repertório legal, pensar na sua carreira, ainda mais eu que, né, tenho essa coisa de produzir junto com o Marcelo que me produz, a gente tem que pensar direitinho como é que vai fazer isso, quais são os melhores passos a fazer. Eu não tenho, né, uma gravadora
ajudar. Então, essa luta. E o preconceito é mais daí do que do público. O público acho que gosta pra caramba e acha ótimo voz feminina. Ouço muito, eu nem sou assim, mas ouço muitas pessoas, mulher cantando é bem melhor do que homem. Eu até não acho. Eu gosto muito dos dois, eu sou muito fã dos dois. Mas, graças a Deus, eu sofro mais eu tenho mais esse privilégio mesmo das pessoas gostarem de ver uma mulher cantando. Assim, Eu acho que quem abriu as portas para a geração de cantoras no Brasil foi a Chiquinha Gonzaga, né? Ela foi uma das propulsoras também, né? Você conhece alguma coisa da Chiquinha Gonzaga? Pois é, a gente estava conversando, né? Eu tive que fazer, foi em 2009, início de 2009, uma peça que se chamava Mulher de Peito, da Beth Araújo, a diretora, e ela também fez o roteiro, e aí eu interpretava um momento uma canção, Lua Branca, da Chiquinha, e aí eu fiquei sabendo um pouco mais sobre ela, né? E agora, né, pra vir pra cá pro programa, dei uma olhadinha nas coisas da Chiquinha e fiquei super encantada, fiquei super feliz de saber a linda compositora maravilhosa que ela é, toda essa luta dela, né, como defensora dos direitos autorais. Então uma coisa muito mais importante do que ser abolicionista, muito mais importante até do que ser compositora, porque juntou isso com uma coisa muito política, muito importante, muito forte. Legal. E cantam alguma coisa da Chiquinha, você sabe? Preparou alguma coisa pra gente aí? A gente eu peguei uma que tem tudo a ver com a gente, inclusive que a gente, né, o Nato conheci na Feira de São Cristóvão e o Léo forrozeiraço, a gente toca super junto sempre nesse formato. E a gente vai fazer o Forró Bodó dela. Vamos lá. Tá no canal dos dois. Vamos lá. Forró Bodó da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como cocada, é melhor que pão de ló. Forró Bodó da amassada, gostoso como ele só. As ondas da estragada, ai meu Deus, que forró bodó. Tem isso, tem feitiço, a garganta faz mal. Tu sem guarda, o que é isso? Ai meu Deus, que forró bodó. Mas então vejo, não apanho um frango só. Eu vejo, já não vejo. Ai meu Deus, forró bodó. Forró bodó da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como cocada, é melhor que pão de ló. Forró bodó da amassada, gostoso como ele só. As ondas está estragada, ai meu Deus, que forró bodó. Tem feitiço, na garganta faz um nó. Então você guarda, o que é isso? Ai meu Deus, que forró bodó. Mas então vejo, não apanho frango só. Eu vejo, já não vejo. Ai meu Deus, que forró bodó. Muito bom. Muito gostosa Legal, essa, né? maravilhoso. Essa música, Forró Bodó, ela foi... Chiquinha passou 3 anos em Portugal e quando ela veio, ela fez essa é uma peça. Pois é, eu vi isso. Pois é uma peça. Eu tive acesso aí até ao roteiro de uma revista bem antiga que escanearam e botaram na web. Graças a Deus foi muito legal ver. Aí eu vi a peça muito bacana, muito divertida, muito gostosa. Tem tudo a ver com a música, né? Tem. Ela devia ser uma compositora pra peça, assim, formidável. Tem tudo a Foi ver ela com que começou o teatro, esse- a composição do teatro, foi ela Nossa. que começou aqui no Brasil também. Que peso, né? Assim, que responsabilidade, né, que ela tem. Né? Mas antes disso ela coisa sofreu pra caramba, muitos preconceitos também. Né? Entendi. Isso era- Essa a gente, todo mundo teve a oportunidade de saber um pouco mais sobre ela com a série que passaram sobre ela, né? verdade. E a gente viu, deu pra conhecer bastante, assim, mesmo que, né, não seja aprofundado, mas deu pra saber bastante o que ela passou na vida dela, né? Uhum. Muito bom saber. Me fala uma cantora que você se inspirou, que você... Das tudo a ver brasileiras, eu gosto muito da Nara Leão, porque a Nara tem aquela coisa da voz pequena, mas tem um bom gosto muito grande, tanto com a forma de cantar, que não é nada afetada, é muito natural, e com a escolha do repertório dela. E a Gal Costa, eu ainda sou mais fã ainda da Gal, porque eu acho que ela é muito livre na escolha do repertório dela. Ela tem, assim, ela canta todos os estilos, né? Rock, forró, baladas, ela faz todos os estilos que você imaginar. Acho que eu já vi a Gal cantando, assim, e eu queria muito ter essa liberdade também. Eu me sinto com essa liberdade, mas é uma pessoa que eu sempre lembro,
pode fazer, não tem nenhum problema, porque a Gal faz também, ela é uma cantora maravilhosa, super respeitada, e eu acho que é isso, né? Você se dá toda essa Mas liberdade. pelo que eu vejo do teu repertório, você canta do samba, o forró, da MPB, Blues, blues, tudo, é. do rock, entendeu? E canta com uma naturalidade que eu já vi você cantando. Ah, cantando bem que sinal. bom, que bom, que bom que eu tô conseguindo o que eu quero. Que bom. E me fala do teu CD. Pois é, agora a gente tá bem avançado nele. O processo do CD é uma coisa bem cara, né? Mas não tem problema, a gente vai fazendo aos poucos, devagar e sempre. E eu consegui essa ajuda do Movere, que foi ótima, mas como foi só de R$7.000, ela, né, já foi usada porque dentro do estúdio acontece muita coisa. Você precisa de muitos músicos diferentes, você precisa de muito ensaios antes a gente fez bastante ensaio antes de partir para o estúdio, porque para chegar lá e ser mais fácil, então é um investimento que vale a pena. E eu acho agora que ele deve sair no início do ano, lá para fevereiro e março, para ser uma coisa feita com bastante carinho. Mas é bom que tanto eu quanto o produtor, que é o Daniel Medeiros, a gente sabe que não tem que ter pressa, a gente tem que ter organização, qualidade. mas fazer com todo carinho, mesmo que demore um pouco mais do que a gente queria. Não tem problema. Já tem uma música que você acha que vai acontecer nesse CD? Eu não sei que vai acontecer. Tem duas que tem uma que é o meu xodó, que é o Samba do Pé, que eu sou muito fã dessa música, eu gosto pra caramba, já canto há muito tempo. Mas tem uma outra que apesar de parecer uma coisa super, né, clichê, mas ela é uma balada tão bonita, que se chama Varal, que eu acho que talvez as pessoas gostem muito dessa música também. Aquela letra dela é muito bonita, a melodia é muito bonita. E até o violão quem vai gravar é o Zé Paulo Becker, então acho que ela vai ficar muito, muito bem feita. E pode ser que essa seja uma música que as pessoas gostem, peçam e talvez aconteça nesse sentido, né, também. Tá aí, o que você preparou pra gente agora, do teu novo CD? Pois é, do meu novo CD. Pois é, que coisa. Tem uma, que a gente, como a gente tá no clima, né, nesse formato bem gostosinho, assim, de trio pé de serra, tem o Choro, que também é uma música que eu já canto há bastante tempo, e é um shot. Tem esse nome, mas ela não é um shot. Ótimo. Então, vamos fazer. Qual é o nome dessa música? Ela se chama Choro e é do Marcelo Caldeira. Marcelo Caldeira, legal. Compositor Vamos daqui lá, da área, Santa Teresa. Vamos lá? Vamos lá. Choro do Marcelo Caldeira. Muito bacana, hein? Essa Shotzinho música gostoso. não vai fazer sucesso. Essa também tem uma melodia bem gruda, né? Desde que eu toco ela no Mercadinho São José em 2008, as pessoas falavam isso. Nossa, essa música é muito hit, assim. Que bom, que eu adoro. É leve, né? Muito leve, bacana.
Projetos, Gui, Projetos para 2013. 13, né? É engraçado, porque eu tô gostando muito de gravar, tô achando maravilhoso. E quero continuar gravando, assim, coisas... assim, né, não com a obrigação de fazer um disco com elas, mas quero continuar gravando coisas, pegar músicas que eu gosto muito e ficar gravando. Já tem uma lista enorme de músicas que eu quero gravar depois do CD. O CD vão ser só 10, tem umas 30, assim, que eu já tô separando numa lista. Eu quero muito gravar essa, quero muito gravar essa. E ir gravando aos poucos, às vezes deixando no MySpace, deixando no site, uma coisa assim, pra registrar. Claro. Porque tem muito compositor bom por aí, eu quero fazer isso. Leva muitos compositores. E compositores também, né? Pois é, não. E outra coisa bem bacana é que parece que agora tem muitas pessoas me procurando pra fazer parcerias assim, e eu tô indo nessa onda também. Às vezes, né, também seria bacana juntar essas músicas também, gravar, quem sabe botar num CD, mas aí sem pressa nenhuma, né? Vamos fazendo aos pouquinhos. Mas eu tô gostando muito de gravar, de deixar um registro. Eu acho que isso é muito... É maravilhoso, né? Pra vida inteira. Então é uma coisa muito, muito boa de se fazer. Você vai deixar um legado, um registro bem bacana do seu trabalho, né? Claro. E você falou que foi na CBB, né? Viu uma exposição da Regina, da Elis Regina. Foi no CCBB, foi no... Acho que foi pra setembro ou final de agosto. Agora de 2012. E eu nunca fui muito tiete da Elis Regina. Eu não cresci ouvindo música popular brasileira. Então, acho que por isso que eu não conhecia muito bem o trabalho dela. E a Nara Leão, não sei como é que foi que eu conheci, mas eu conheço bem mais a Nara Leão e a Gal do que a Elis. Mas a Elis e nessa exposição fiquei muito boquiaberta, assim, com as coisas que ela fez. Fez muita coisa, né? Produziu muito, gravou muito. E teve uma coisa que me deixou bastante impressionada. Foi uma coisa, né, que eu comentei com você aqui em off, que ela falou, tem um vídeo dela falando assim: eu sou músico, eu não admito preconceito. Meu instrumento é minha voz aliada à poesia, né, à letra. Então eu falei, caramba, que coisa bacana ela falando isso, né, tanto tempo atrás, porque é aquela coisa, né, às vezes as pessoas acham que é só uma cantora, mas não sabe. Falavam que o pessoal que tocava com ela, né, do Zimbo Trio, né, que respeitava muito ela, como se ela fosse um instrumentista, porque ela era muito, muito séria, muito profissional, muito boa, muito perfeccionista, né, falando que é o João Gilberto de Salles. Acho que é um ótimo exemplo para qualquer um seguir, né? Tentar fazer aquilo da forma mais perfeita possível. Só que você vê a obra da Elis, pô, é riquíssima. Entendeu? É riquíssima. Também tem muito essa coisa dela, ela também se dá essa liberdade, né? De fazer bem o que quer mesmo. Tem muito bom gosto, né? Eu tenho muito carinho por ela ter gravado muita coisa do Belchior, que eu sou apaixonada pelo Belchior. Também. Então eu acho assim que ela fez um servição eu conheci, né, as gravações, de ter conhecido várias músicas dele por causa dela. Que tem uma mulher do forró que, como hoje a gente está falando sobre as mulheres, a gente vai sempre falar nesse programa sobre as mulheres, a gente pensou na Marinês, que é uma... exatamente, potiguar, maravilhosa, né? A gente estava conversando lá em casa, Luiz Gonzaga de Saias. Então ela merece, né, total essa homenagem, respeito. E a gente pensou em fazer uma música dela. Vamos fazer? Com certeza, vamos lá. Marinês. Vamos lá.
Rapaziada, manda os textinhos. Pô, o Nato é filho do Zé da Onça, criado lá na Feira de São Cristóvão. O Zé da Onça é um grande sanfoneiro, tocou com o Gonzagão. Então ele já nasceu com isso. Léo também, filho do João Cortez, grande baterista. Gravou com a galera toda, Gonzaguinha, o Seu Valença. Fera, né? Então tá todo mundo aqui super apaixonado. Eu sou a mais novinha no forró aqui, na música popular brasileira, que eu não fui criada. Não, você canta tão bacana, eu gosto de você cantando. Você canta tão doce, muito bom. Eu acho que a vantagem, a única coisa que eu acho que isso ajuda no sentido de eu fico muito deslumbrada com a música brasileira, né? Eu não tenho o berço e o costume de ouvir que nem eles têm, né? A música daqui típica, meu pai ouvia muito rock. Por isso que eu tive uma banda de rock. Mas eu acho que o interessante disso é que eu fico com um olhar muito deslumbrado. Eu pareço uma estrangeira, assim, ouvindo música brasileira. Porque eu fico, caramba, é muito bom. Foi muito tempo sem ouvir, entendeu? Então é bem... Eu valorizo muito, bem legal. Isso é muito bom. Valorizar a música popular brasileira é a melhor coisa que existe no mundo. Né? É muito legal, né? Perceber isso mesmo, assim, como é rico, né? A quantidade de coisas que acontecem aqui. É muita coisa. Guide, dá o teu contato aí, tá? Okay. E o teu contato de... Tem mais alguma coisa pra contar pra gente aí, não? Agora tem... Na verdade a gente preparou essas, né? Pra não tomar também muito tempo do programa e tal. Mas, bom, meu contato eu tenho um site primeiro, que eu não tinha quando eu vim aqui a primeira vez, www.guidevieira.com.br. E tem telefone 9952-9998 do Marcelo, meu produtor. E tem um e-mail também, vieira.guide@gmail.com. Aí, se você quiser, a gente pode encerrar fazendo alguma coisinha aqui. Com certeza. Né? Mais uma, não custa nada. Claro. O que a gente faz? A gente pode fazer... Um bate-coração. Maravilha, Isso, vamos fazer homenagear. O programa MMPB volta já. Marinês. Sucesso na Marinês. Neste segundo bloco de MMPB, Mulheres na Música Popular Brasileira, vamos receber a cantora e compositora Claudinha Telles, que se tornou famosa com as canções Fim de Tarde e Eu Preciso Te Esquecer, filha do violonista Candinho e de uma das precursoras da Bossa Nova, Silvinha Telles. Olá, Claudinha, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por você ter vindo, aceitar os meus convites, porque eu acho que tua vida, a agenda, é uma loucura, né? A vida é uma loucura. É uma loucura, aceitar o nosso convite aqui, principalmente em dezembro. Eu acho que você teve umas férias e tal, para ficar mais com a família, né? E eu agradeço plenamente por ter participado do nosso programa aqui. Cláudia, me fala da tua carreira, como é que você... Eu sei que você é filha da Silvinha Telles e tal, e ela... Como é que você viveu sempre entre os melhores músicos daqui do Brasil? Como é que você começou a gostar de música? Desde que eu nasci, eu sempre gostei de música, né? Minha família é uma família bem musical. O meu tio Mário Telles era cantor e compositor, meu pai é violonista, compositor. E quem não mexe com música, mexe com arte, com teatro, com pintura. Essa parte de artes, assim, a família toda
mexe bem. Então, minha mãe dizia que eu ia ser cantora, que quando eu nasci eu chorava em Lá menor e não desafinava. Então, desde pequenininha, muito pequena, eu sempre gostei de cantar. E as minhas amigas falam que eu levava o violão pro colégio, eu não lembro disso. Mas que eu levava, que eu cantava o tempo todo, eu lembro que eu cantava muito. Mas eu não me lembro de levar o violão pro colégio, mas eu levava e a gente ficava cantando, enfim. E aí fui estudar no colégio, onde eu conheci a Marizinha do Três Esperança, que era da minha sala, ela, Laurinha Corona, Liliana Rodrigues, saiu um monte de artistas do anglo-americano ali onde a gente estudava. E a gente fez amizade, eu comecei a trabalhar com eles em vocal. Foi meio escondido assim, né? Aí comecei a trabalhar em vocal com eles, fiz coro pro primeiro disco do Belchior, Fafá de Belém. Isso eu era garota, eu tinha 16, 17 anos. Fernando Mendes, eu fiz coro no primeiro disco do Fernando da Cadeira de Rodas. Nessa época ele gravava no Odeon. Quem mais? Zé Augusto. Aí fiz coro pra um monte de gente, pra Rita Lee, Roberto, enfim. Aí um dia me chamaram para gravar um disco, o Mauro Mota e o meu produtor na época, o Walter Dávila Filho, me chamaram para gravar Fim de Tarde. De uma forma assim, para experimentar. Sei. E essa Fim de Tarde, desculpa eu te interromper, essa Fim de Tarde é composição sua? Não, é composição do Mauro Mota e do Robson Jorge. Como Eu Preciso Esquecer também, é do Mauro Mota e do Robson Jorge. Mauro Mota foi produtor do Roberto muitos anos e o Roberto gravou muitas canções do Mauro também. E o Robson Jorge já se foi, mas era um excelente guitarrista, um excelente músico. Uma pessoa fora de série, parceiro, grande parceiro do Lincoln Olivetti, do Mauro Mota também. Aí eu gravei Fim de Tarde, o compacto saiu e a música estourou. Realmente foi uma coisa de louco. Até hoje, né? Uma música muito executada ainda. Roberto Carlos tem uma música de detalhes, né? Todo artista, quando você solar o pódio, eles pedem uma música, poxa, pede detalhes, o Roberto Carlos tem que tentar detalhes, que é a música que marcou ele. A sua, qual foi a música que marcou? Fim de Tarde, né? Não tem jeito. E tem aquela Preciso Te Esquecer também? Esquecer. Mas Fim de Tarde foi mais... Tem a Amar, Eu Quero Ser Igual a Todo Mundo, tem outras canções. Acho que marcou, foi Fim de Tarde. Mas a primeira foi Fim de Tarde. Eu me lembro dessa música, eu apaixonadinho com essa música. Fim de Tarde é muito bonitinha essa canção. É legal. Vem cá, me conta, como foi a participação com tua mãe? Você, num teatro, você cantou com sua mãe? Com um projeto do Edu Lobo, não é isso? Isso. Era um show chamado Reencontro, onde tinha o Trio Tamba, Quinteto Vila Lobos, a mamãe e Edu Lobo. E no último dia do show, eu entrei escondida, porque naquela época eu não podia, nem a criança acompanhada de nem pai nem mãe podia entrar. E no final depois que o show começou, eu fui pra plateia e no final minha mãe me chamou para cantar Arrastão, com ela e o Edu. E aquele povo todo, ó. E eu nem fiquei tímida. E eu tava sem dente nenhum, na frente assim, naquela idade que os dentes caem, todos. E a minha mãe, em vez de, o pedaço do Nunca jamais se viu tanto peixe assim, ela cantava no meu ouvido, Nunca jamais se viu tanto dente assim. Minha mãe era muito gaiada. É um momento que eu tenho gravado, assim. Que marcou, né? Que marcou muito. E além disso, o que marcou na tua vida, assim, de impacto, assim, uma coisa legal que marcou na tua vida, assim? Nossa, tanta coisa marca a vida da gente, né, Tony? Tem 2 momentos, assim, que eu lembro muito. A primeira vez que eu fui num programa de rádio, num show de rádio, acho que era rádio, uma rádio lá de São Paulo, acho que era a Rádio Tupi de São Paulo. E na época o Guilherme Arantes estava estourado também, que a gente começou na mesma época. E eu fui receber um prêmio como uma das músicas mais executadas, né? Nas paradas de sucesso e tal. Aí eu passei a música no ensaio. Quando começou o show, que eu entrei, aquele estádio
lotada de gente. Eu olhei e falei, nossa, mas como é que cabe tanta gente dentro de um lugar assim? E eu comecei a cantar ao fim de tarde. E eu praticamente não cantei. As pessoas cantaram no fim de tarde. Essa foi uma lembrança que ficou muito gravada. Assim, eu lembro do vestido, estava com um vestido branco. E não esqueci mais. Eu falo e a cena vai passando assim. Aí eu tive noção do que mais ou menos estava acontecendo comigo musicalmente na época, né? E uma lembrança que eu tenho muito legal é de um show que eu fiz num projeto do Rui Faria, do MPB4, que ele fazia naquele teatro que tem no Maitá. Não vou lembrar o nome do teatro. Mas sabe, um teatro que eu tem... sei, não dá pra... Eu sei qual é o teatro. Eu esqueci o nome. E aí ele fazia um projeto chamado Terças Agosto. Então toda terça-feira ele levava um gênero de música. Então teve samba, chorinho, machixe, bossa nova. No dia da bossa nova ele me levou para fazer lá. E era legal porque era para garotada assim, estudante de colégios públicos que estavam fazendo tipo curso técnico para teatro, iluminação, som. Então a gente começava passando o som e o Rui ia explicando para eles, né, como funcionava, para que era o quê, por que tinha rebatedor, por que tinha que passar o som, sobre os microfones, sobre a acústica do lugar e caixa de som, essas coisas. Aí depois a gente saía, ele continuava batendo papo com as crianças, a gente se arrumava e voltava para fazer o show. E tudo garotada, de 14, 15, 16 anos. Eu falei, nossa, vou cantar bossa nova aqui, vai ser engraçado. Aí comecei a cantar e contava um pouquinho de história e tal. Aí teve uma hora que eu perguntei para eles assim, vocês já ouviram falar do Johnny Alf? Aí deu aquele silêncio, né? Aí eu só respirei fundo, eu falei, ai Deus. Eu falei, vocês não lembram quem é, não, mas eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Porque música a gente vai aprendendo por osmose, né? Os pais da gente escutam e aquilo fica meio gravadinho assim dentro da gente. Aí quando eu comecei a cantar, eu e a Brisa, as crianças começaram a cantar e eu comecei a chorar e não consegui parar de chorar, de emoção. Foi muito legal. São coisas que marcam, né, na carreira da gente, assim, que é bom demais a gente ter guardado assim no coração. E uma perguntinha, no começo da tua carreira, eu quero falar sobre preconceito. Você já sofreu algum preconceito por ser mulher cantora? Não, preconceito não. Não, você acha, puxa, fica assim, olha, me atravessado. Porque a Chiquinha Gonzaga foi uma das prepulsoras de que abriu realmente o espaço para as mulheres cantarem aqui no Brasil. A Chiquinha foi pioneira, né? Pioneira, exatamente. Primeiro de tocar em público, sem ser em casa, né? Uma compositora, né? Que lutou muito pelos direitos dela. E eu acho que a gente já pegou a coisa muito mastigada. Bem mastigadinha. Bem mastigadinha. Os anos 80 para cá, eu acho que mudou muito. Na época da minha mãe era uma coisa complicada, a mulher artista, né, na década de 50. Antes eu devia ser bem pior, né? Mas na época da minha mãe já era uma coisa complicada. Porque minha mãe, por exemplo, minha mãe estudava em colégio de freiras e para ela cantar custou meu avô deixar. Minha avó não, minha avó já era mais modernosa, mas meu avô deu uma segurada. Mas depois que eu ouvi ela cantando no rádio, não tinha jeito. Mas aí ela mandava meu tio junto para fazer companhia a ela. A gente já pegou uma fase bem mais light, né? Bem mais light. E a música em si, ela quando você começou a fazer sucesso com essa música Fim de Tarde, qual foi a sensação? Poxa, cara, quando caiu a ficha assim? Poxa, estou fazendo sucesso e... Demorou a cair a ficha, né? Porque no dia do meu aniversário, quando eu completei 18 anos, foi que chegou o master do compacto. Dá licença, você começou essa música, você gravou ela com que idade? Com 18 anos. 18 anos, né? Tá. 18 para 19. Aí chegou o master lá em casa e a gente ficou ouvindo. E depois de um certo tempo, passava na rádio, era só Fim de Tarde. E aconteceu esse troféu que eu te falei. De São Paulo. Em São Paulo, que
Nossa, era uma loucura. Pra gente ir pra televisão, tinha que o pessoal chamava de macaca de auditório, né? Que tinha um bando que gostava da gente, aí tinha outro bando que gostava da Vanusa, tinha outras mulheres que gostavam, enfim, dos seus cantores, né? E era uma briga na porta da televisão, era muito engraçado. Mas foi uma época muito legal. E você cantou no Moacir Franco, né? Moacir Franco, eu fiz o Moacir Franco com a mamãe, eu, ela, Moacir e o Guto. E depois fiz o Moacir Franco show, já com eu, artista, né? Com o Moacir. Até quando ele esteve aqui no Teatro Rival, eu fiz esse estilo. Continua um grande artista, continua cantando muito, numa rapidez, assim, Verdade. de cabeça, a voz continua linda, igual a Lana Bittencourt. Continua assim uma coisa de doido. Além da sua mãe, qual foi a artista que você se inspirou? Pois é, na minha época, eu lembro muito assim da Vanusa, era uma artista que eu gostava. Quando eu era garota, eu gostava da Marlene, eu achava a Marlene diferente, né? Porque ela tinha todos os trejeitos modernos para cantar. Mas eu gostava mesmo era de soul music. Eu gostava de música americana. Assim como o samba virou bossa nova, né? A música romântica na década de 70, ela começou a pegar esse lado mais soul, tipo Diana Ross, Dionne Warwick. Era o que eu gostava de escutar, James Taylor. E acabei gravando. Eu fui a primeira cantora, assim, o Tim Maia como homem, né? E eu como mulher, primeira cantora assim de soul. Legal. Você grava do Bossa Nova a MPB, do rock, já gravou algum rock? Rock eu não gravei, não. Não tive a oportunidade de gravar. Mas no meu mesmo LP de fim de tarde, tem Dindi, que é Bossa Nova, Tom Jobim e Luiz de Oliveira. No LP seguinte, eu sempre gravei Bossa Nova, do meu jeito, mas sempre gravei Bossa Nova, sempre gostei. E depois de um tempo eu comecei a fazer só discos de Bossa Nova, os CDs, né? Então, teve um disco que eu fiz em homenagem ao Cartola Honesto Cavaquinho, que foi produzido pelo Menescal. Depois fizemos uma homenagem a Tom Jobim, depois fizemos a Vinícius, fizemos uma homenagem para a mamãe. E por aí a gente foi, cantando música brasileira. Cantando música brasileira. Porque fim de tarde era uma curiosidade na época, né? Porque na época se gravava muita versão. E fim de tarde, na verdade, era uma música americanizada para a época, né? Porque todo mundo estava estourado, era de samba, era Alcione, Bete Carvalho, Fundo de Quintal. E eu vim com uma música romântica, que não era versão, era de compositores brasileiros. Na época, para entrar uma música americana aqui era mais complicado, né? Ou não? Não. Tocava muita música, porque todas as gravadoras tinham um caixa internacional muito grande. Porque 80% do mercado fonográfico e das rádios nacionais, 80% do mercado era americano. Era né? americano. Eles pagavam para tocar música americana. A CBS então tinha um cast enorme, que ela tinha Motown, né? Ela representava aqui. E então, por exemplo, Jackson 5, Johnny Metz, esse pessoal tudo era da CBS na época, né? Earth, Wind and Fire, era muita coisa, tinha muita coisa boa, muita. Na época a gente chamava de funk, eu gravei funk, não é esse funk que existe hoje, sei, né? O funk era uma batida mais rápida do James Brown, do soul, né? tipo James Brown. E tinha muita música americana tocando. Até começou, aí foi aí que começou também a guerra para as músicas brasileiras terem um espaço maior dentro das rádios. Porque toda gravadora, tanto a EMA, a Odeon na época, né, a Polygram, a CBS, que foram mudando de nome, e agora tá juntando tudo, tá virando uma gravadora só, a gente já não sabe mais o que é o quê. Todas elas tinham um cast muito grande, internacional, e todos muito bons. Antigamente, as gravadoras antigamente faziam monopólio mesmo, agora não. Hoje está mais difícil, porque por causa da abertura da internet. Eu acho que você sendo um artista, você tendo uma boa colocação de ser um artista legal,
você pega o teu trabalho, faz uma boa gravação, porque antigamente para fazer uma gravação era uma coisa de louco. Com gravadoras, você faz um home theater em casa, home studio em casa, na tua casa, você faz uma boa gravação e joga na rede. E joga na rede. Como é que fica? É verdade. Eu acho que tá bem mais fácil agora para você mostrar um trabalho seu. Ruim ou bom, mas as pessoas escutam. Com certeza. Né? Agora, tem como você cantar um pouquinho pra gente de Depositagem? Eu acho que os fãs vão gostar. Porque... Peguei de surpresa também, né, Cláudia? Que seu violão é de corda de aço. Isso dói, sabe? Essa corda dói a beça. Hoje eu sinto tanto não ter você, e nem o tempo fez eu te esquecer. Pra que chorar se você não vem? Não vem. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem querer. Por aí vai. Lindo. E composições? Você compõe também? Componho. Uma música que você compôs que fez sucesso? Que fez sucesso. Essa música estourou no primeiro LP. É uma composição minha com Walter Dávila Filho. Eu não sei tocar porque a letra é minha, a música é dele, né? Mas era uma música bem Burt Bacharach. Na época que Burt Bacharach era estouradaço, naquela época, a gente fez. Não queira ficar só, sorri e me dê a mão. Aprenda que o amor só pode fazer bem para o seu coração. Essa música ficou em primeiro lugar nos parados também. Legal, muito bom. E shows? Como é que tá a tua vida? Essa época fica mais devagar, né? A coisa vai... Tem que dar atenção à família também, né? Tem Natal, Ano Novo, depois vem Carnaval. Essa época é uma época mais pra família, né? Mais pra família. Mais pra família, é verdade. Muitos artistas aproveitam essa época pra poder mais... Depende, né? Depende do artista também, né? Porque tem artista que essa época que mais trabalha. Começa que mais trabalha. Exatamente, por causa do estilo de música, musical também todo, aqueles músicos de dance, negócio todo. Claudinha, muito bom falar com você aqui. Eu tô muito feliz, tá? E eu sou seu fã, assim como tem milhões de fãs aqui no nosso Brasil, pelo mundo afora, você tem uma pessoa que marcou. Entendeu? Bom, marcou muito, tá marcando, tem seu espacinho aqui no coração de cada brasileiro aqui. E dá um alô para os teus fãs aqui. Mando um beijo grande, agradeço o carinho, né? Aproveitar que estamos no Natal, aí Ano Novo, desejar tudo de bom, bastante Deus no coração, muita paz, que é o que a gente está precisando, né? Paz, amor e união. É isso. É isso aí. Da próxima vez, trazer teu filho aqui, o Bruno, tá? Eu quero que ele toque com você também. Eu acho que no sábado passado, foi sábado retrasado, né? Eu vi você tocando lá no Leblon, Foi no Flamengo. No Flamengo, no Clube do Flamengo. Tá? Achei muito bacana, a mãe e filho tocando aí bacana. Você foi a primeira vez que ele tocou com você ao público. Foi a primeira vez que ele tocou. E um garoto bacana. Sim. Aquele abraço, Bruno. Beijão, Bruno. Te amo. É isso aí. O programa MMPB, Mulheres da Música Popular Brasileira, fica por aqui. Até a próxima.